A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo e Congregação Nova Campina do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Nós estudamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano de 2024 e o título do trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E hoje estaremos estudando, ministrando a lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. O texto-aula dessa lição nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. A verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Peço-nos colocar uma palavra-chave, é realidade, para essa lição. Vamos lá, leitura bíblica em classe. Mateus 25, 41 e 46. Então dirá também o que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando não destes pequeninos o não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A introdução da lição diz: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu, nas páginas dos Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a existência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Se você entrar na internet, no Google, aí, colocar inferno, você vai ver muitas pessoas negando a realidade, dizendo que foi criado pelos teólogos cristãos para assustar as pessoas, ou até mesmo para, através de uma certa pressão sobre as pessoas, uma situação que existe, um inferno. Então as pessoas se achegam à igreja. Bom, nós vamos estudar hoje o que a Bíblia diz. E a gente sempre tem que ficar com a Bíblia, meu amado irmão. Embora, muitas vezes, a Bíblia seja plausível de interpretações de certos textos. Mas aqui nós vamos ver que, estudando com cuidado, estudando com oração, estudando com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ver que o inferno não foi algo inventado por ninguém. O inferno, ele diz aqui, Jesus chegou a ensinar. Quando ele diz ensinar, é que Jesus talvez tenha feito mais citações sobre o perigo de ir para o inferno do que a questão de ir para o céu. E até mesmo ensinou, segundo diz o nosso autor aqui da lição, eu não fui estatisticamente verificar isso, que ele ensinou até mais do que o próprio Paulo nas suas cartas. Então é um assunto que está na Bíblia, está no Novo Testamento, e a gente tem que entendê-lo bem. Por isso vamos começar aqui com a primeira divisão da lição, que é o pensamento humano a respeito do inferno. Então o que é que o homem, e aqui quando diz pensamento humano, é pensamento do homem sem Deus, principalmente nas primeiras partes que nós vamos ver aqui. Filósofos e teólogos de mente cauterizada. Aí alguém vai perguntar para assim: pastor, não sei o que é cauterizada. Mente cauterizada significa a pessoa se torna insensível ou indiferente às coisas de Deus. Então há pessoas que estão insensíveis e indiferentes. Há muitos teólogos, não hoje, não começou hoje nem ontem, não começou no século XXI. Já desde o final do século XIX, início do século XX, teólogos que pensam que
a gente só pode aceitar as partes da Bíblia que podemos comprovar cientificamente. A Bíblia não é um livro para ser comprovado cientificamente. A Bíblia é um livro para ser lido e para ser crido. É a palavra de Deus. E aí, muitos não creem mais em milagres, muitos acabam não crendo na Trindade, enfim, muitas realidades. E aqui nesta lição estaremos estudando alguns que não acreditam na existência real do inferno. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Então vamos começar com aqueles que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes da terra. Por que eles vão negar o inferno? Sim, meu amado irmão, se eu não creio em Jesus, e a Bíblia é clara, e vamos colocar o nosso pensamento antes de até estudar versículos e falar, ler a Bíblia aqui. Vamos lá. A Bíblia é clara, e a gente entende isso, é como cremos, que estamos estudando isso, tem uma caminhada. Porta estreita, e se você ler o texto original lá, em Mateus, vai estar escrito exatamente isso. A porta estreita leva à salvação, e a porta larga leva à perdição. Então, existe uma salvação e uma perdição. E nós queremos que a salvação é para aqueles que aceitaram a Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida. E a perdição é aqueles que negaram a Cristo. E essa perdição vai se traduzir no momento final, após a ressurreição, a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos mortos, que não aceitaram a Cristo, no final do milênio, o juízo do trono branco e a eternidade sem Cristo no lago de fogo e enxofre. Então, é uma realidade que nós queremos assim, mas essas pessoas não creem porque se eles não querem Jesus, não querem a palavra, não querem o Evangelho, não querem ter suas vidas transformadas, também não querem ir para o inferno. Então é mais fácil negar a existência dele, já que se negando, assim não existe, e algumas pessoas crendo nessas filosofias, nesse pensamento, vão simplesmente viver da maneira que querem viver. E Satanás, logicamente, está por trás disso tudo. Depois ele diz, filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Então a ética do mundo é uma. Existe uma ética bíblica, eu não estou falando de ética evangélica, protestante, estou falando de ética bíblica. Existe também uma ética protestante, evangélica e tal, mas tem que ser sempre baseada na palavra de Deus. Agora, a ética do mundo é diferente. A ética do mundo é totalmente contrária à palavra. Realmente não vai ser. Nós estamos contraditando aquilo que a ética humana fala, não só na doutrina do inferno, mas em tantas e quantas outras doutrinas que o mundo não concorda. Então, os filósofos humanistas pensam assim. Agora, vamos para os teólogos. Quem é um teólogo? Teoricamente, alguém que estuda Deus. Estuda Deus. Existe o teólogo moderno, por isso que eu falei, desde o século XX, final do século XIX, século XX, disse lá na introdução, e ainda mais agora no século XXI, os pós-modernos, que simplesmente o que eles pregam, o que eles ensinam para as pessoas. Que a Bíblia negam a inspiração plenária da Bíblia. O que é plenária? É plena, integral, total e inteira. Ora, se eu não creio que este livro aqui, a Bíblia Sagrada, foi totalmente inspirado, ele tem partes inspiradas ou partes não inspiradas, partes que a gente pode descartar, então a Bíblia perdeu totalmente o sentido para o cristão. A Bíblia é inspirada por Deus de Gênesis 1 a Apocalipse 22, independente que eu entenda, que eu saiba entender aquilo ou não.
mas era inspirado por Deus. E aí, baseado nessa questão, eles querem erradicar o inferno da Bíblia. Eles querem que... dizem que esse é um pensamento pagão. Realmente, religiões pagãs tinham uma ideia de um lugar de castigo para pessoas ruins, mas o pensamento do inferno não tem base em religiões pagãs. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. E nós vamos ver depois que há citações do inferno, de uma forma, não como o Novo Testamento, tem uma certa vertente, depois nós vamos ver lá sobre a questão, e no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, claro, como um castigo para aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador. E tem gente ainda pensando, e aí nós vamos entrar nesse ponto seguinte, é esse ponto que nós vamos entrar agora, que vai falar sobre isso. Eu vou falar algumas vertentes que tem, que há pessoas que poderão passar por um castigo, mas depois sairão e vão ter uma segunda chance de entrar no céu. Isso é uma heresia, isso não está na palavra. Aquele que perseverar até o fim será salvo, é a palavra de Deus. Vamos agora para o ensino do universalismo, e nós vamos ampliar um pouco, não só falando sobre o universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que no final das contas todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus, e como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Eu vou começar falando sobre o universalismo, depois vou falar sobre outras coisas. Então, o universalismo, o que quer dizer? Todos serão salvos, ainda que padeça algum período em algum lugar de tormento, que é essa ideia final do ponto 1. As pessoas creem num Deus de amor, mas a Bíblia diz claramente que esse mesmo Deus de amor é um Deus de justiça. Então, meu amado irmão, a ideia de inferno, de céu e inferno, não é o dualismo de algumas religiões pagãs, é apenas simplesmente um ensinamento que Deus deixou claro. Você vislumbra isso no Antigo Testamento e você vê claramente no Novo Testamento, especialmente no ensino de Jesus. Embora mesmo que Jesus não tivesse falado tão explicitamente deste assunto, e Paulo, Pedro, João, nos seus escritos tivessem falado, eu acreditaria na realidade do inferno. Mas aqui, como diz na introdução, Jesus falou até mais do que Paulo sobre essa realidade. Então, o universalismo pensa assim, todos vão ser salvos. Todo mundo vai ser salvo um dia, de alguma forma. Então, se todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu, inferno não existe. Há um segundo erro que eu falei para os irmãos, que é falar sobre... Eu ia um pouquinho além apenas do universalismo. O segundo pensamento errado sobre o céu, que na lição não está tocando, mas eu vou tocar aqui, é o aniquilacionismo. Os testemunhos de Jeová e os adventistas do sétimo dia têm essa ideia. Os que não se salvarem serão aniquilados. Lá o lago de fogo e enxofre, que é o destino final daqueles que não aceitaram a Cristo, não é apenas um término, uma morte, uma aniquilação. É sofrimento eterno sem Deus. Isso a Bíblia deixa claro. É sofrimento eterno. Essa ideia aniquilacionista está errada. E há também uma ideia materialista. E qual é? Que não há eternidade. Morreu, acabou. Tem gente que acha que a nossa vida é essa aqui. Vivemos, fazemos o que você quiser fazer, haja da maneira que você quiser, tenha a religião que você queira ter, creia ou não queira, seja ateu, seja o que for. Quando você morreu, acabou, tudo está encerrado. Mas a Bíblia diz claramente que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Quando o homem morre, o corpo vai para a sepultura, o espírito volta a Deus e a alma vai para um lugar intermediário, tanto para os salvos como para os ímpios, depois nós vamos falar sobre isso lá na frente, a qual vão esperar o dia da ressurreição. A primeira ressurreição para os salvos, para ele, que vai ser separado em duas, nossa vertente de crer pré-milenista, pré-tribulacionista, entende que quando Jesus voltar, vai haver a primeira ressurreição, mas ela não vai ser ainda totalmente completa. Os salvos ressuscitarão e não para o céu, os que ficaram aqui vão passar para a grande tribulação, mas alguns
haverá salvação na grande tribulação por aqueles que não aceitarem a marca da besta. Esses serão mortos pelo anticristo, pelo falso profeta, pelo diabo, e depois, ao final da grande tribulação, eles ressuscitarão e também estarão reinando com Cristo no milênio. Ok? Mas até aí, é essa a ideia. Não, o materialista está errado. Ele acha que morreu, acabou. Não, não tem morreu, acabou. Você vai ouvir isso muito aí na mídia, em outros lugares, amigos seus falando, morreu, acabou. Não. O homem que acha que morreu, acabou, não tem inferno. E quando ele morrer, ele vai ver que não acabou, e aí vai ser tarde demais. Vamos para a terceira subdivisão do ponto 1, que é o alerta apostólico. Isso é importante, vou chamar a atenção, o irmão que tem a revista, que estão acompanhando aqui, vão acompanhar no YouTube, mas tem a sua revista, leiam os textos bíblicos da semana, porque ele vai falar muito sobre isso, principalmente a semana, segunda e terça, ele vai dar textos ligados sobre esse ponto aqui. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores que eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. 2 Timóteo 3,5, conforme Mateus 7,15. Resistiriam à verdade, 2 Timóteo 3,8, conforme Êxodo 7,11. Apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. O que é uma coisa cauterizada? É uma coisa que se queimou e perdeu a sensibilidade. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos contra os falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. E aí nós vamos fazer um alerta meio, assim, aproveitando o alerta apostólico aqui que ele está falando, alerta, não sei a palavra certa, genérica, enfim, de várias coisas que estamos acontecendo hoje. Pastor, e já falamos isso na introdução, a negativa do inferno é a única coisa que pessoas estão negando hoje, ditas cristãs, porque aqui, meu amado irmão, olha só, esse ponto aqui do alerta apostólico, ele não está falando especificamente, ou em primeiro lugar, de pessoas de outras religiões. Então você vai pegar o espiritismo, vai ensinar que a pessoa morre, volta, vai para o mundo dos espíritos, vai renovando, até que isso não existe. Você vai pegar a religião muçulmana, que quando o cara sai aqui da terra, por ser muçulmano, ele vai chegar lá no além, né, no paraíso deles, e o cara que foi o mártir, que morreu por causa do islamismo, vai ter 32 vidas à sua disposição, como se a gente passasse dessa vida para outra e passasse para ter, a Bíblia diz claramente que não vai acontecer isso, né? Aquela questão que perguntaram para Jesus, a mulher casou com um homem, ele morreu, casou com outra, morreu, e qual vai ser a esposa dele lá no céu, ou o marido dela lá no céu, melhor dizendo, perdão, e ela falou, Jesus falou, não vai ter marido, mulher, não vai ter casamento, o céu não vai ter isso. Então, tem 32 vidas à disposição, e assim tanto ensinamento, mas ele não está falando desses falsos mestres, ele está falando daqueles que encobertamente entram na igreja. E hoje, meu amado irmão, eu vou falar uma coisa e quero que o irmão entenda bem. Pelas redes sociais está muito complicado. Pastor, o senhor é contra as redes sociais? Não, se eu fosse contra a rede social, meu irmão, eu não estava aqui no YouTube, que é uma rede social. Eu não estava no WhatsApp quando eu mando versículo para os irmãos da igreja, os irmãos mandam pedido de oração, a gente conversa. Eu não estaria, estou até mesmo no Facebook, tenho lá minha conta lá no Facebook, posto lá a foto com meus netos. Não sou contra a rede social. Eu sou contra a rede social, não contra a rede social, contra aqueles que estão na rede social apenas para disseminar ensinamentos contrários à Bíblia Sagrada. E muitos o fazem porque querem ganhar dinheiro. Se eu chegar aqui no YouTube e falar que Jesus não vai voltar, tomara que ninguém pegue esse recorte da minha pregação e depois bote aí no site dizendo que o pastor Hélio está dizendo que Jesus não vai voltar, porque eu não disse isso. Eu disse se eu fizesse. Mas se eu fizesse isso,
talvez eu tivesse um monte de like. Baseado em quê? Baseado em qualquer besteira. Lá dou uma palavra qualquer lá, invento, pego um texto bíblico, interpreto lá do meu jeito. Daqui a pouco está cheio de seguidor, gente dando like e o YouTube monetizando muitas pessoas. Não estou dizendo que todas as pessoas estão assim, mas muitas estão pregando coisas. Já vi gente negando que o crente não precisa jejuar. A Bíblia diz que precisa. Jesus jejuou, deixou exemplo. Lá cheio de gente falando que não precisa tomar Santa Ceia, e o Senhor deixou claro a ceia. Foi a primeira... Antes dele morrer, ele deixou os discípulos ali participar da ceia, ele apresentou a ceia aos discípulos, depois Paulo reforça em 1 Coríntios capítulo 11, a gente vê claramente, não precisa mais. E vai aí por fora, meu amado irmão. Então, tem gente que vai amontoar esse tipo de doutores, como diz aqui, que Paulo disse, né, nas cartas, no ensinamento do próprio Cristo, para ensinarem coisas erradas. E muitos desses vão ensinar que não existe inferno. Inferno é a representação do mal, do castigo, mas não é o castigo. Mas a Bíblia diz, e eu disse com a palavra-chave lá no início, quando eu li o texto, a leitura introdutória aqui, né? Tanto o texto áureo como a verdade prática. Quando eu li a verdade prática, eu disse, realidade. Realidade. O inferno é real. Não podemos negar isso. E quando negamos, estamos negando a própria Bíblia, estamos negando o próprio Cristo, o que ele ensinou. Vamos para o segundo ponto. Aliás, eu vou só falar sobre essa parte materialista que eu falei lá atrás. Eu pulei aqui uma parte que eu queria falar. Isaías 22:13, aqueles que achavam que acabou aqui, e ali Isaías já nos advertia sobre isso, diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos viver a gente do jeito que quer, porque depois não vai acontecer nada. E vai acontecer sim. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Então nós vamos ver aqui no Antigo Testamento e depois no Novo. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Seol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para os mortos, onde os mortos iam. Aí está em Jó 17:3, Salmo 16:10, Isaías 38:10. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Aí está em Isaías 16, do 9 ao 11, né? 49:15. Os ímpios não seriam resgatados de lá, como está em Jó 21:13. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Seol entre um lugar de castigo e outro de bênção. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Nesse testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Seol também é descrita como lugar de castigo. Jó 24:19. Então vamos ler aqui Jó 24:19. Diz assim, a secura e o calor desfazem as águas da neve, e assim desfará a sepultura aos que pecaram, e aí está falando a palavra sepultura aqui, Seol. Então, a ideia principal do Antigo Testamento para Seol, inferno, era a sepultura, era o final. Não há um texto pronto claro, mas é uma ideia de não voltar. E alguns textos há uma ideia de castigo, em alguns pontos lá. Agora, o principal assunto não é o Antigo Testamento, que aqui, como ele diz, no final, ele estava apontando para o Novo. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Agora nós vamos para o Novo, onde a gente vai ficar um pouco mais de tempo para poder falar sobre isso. A palavra, no Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades. Hades traduz a palavra hebraica Seol, Tártaro e Geena. Então, Hades, Tártaro e Geena. Primeiro, a palavra Hades significa lugar de castigo.
Vamos ler alguns textos aqui. Hoje eu não li muitos textos ainda, né, meu irmão? Eu sempre digo que é um estudo bíblico, então nós vamos ler algum texto aqui para corroborar com o pensamento aqui do autor e o que está escrito na Bíblia. 11:23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então, abatida até o inferno. É lugar de castigo. Também pode se referir ao estado da morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Como eu estou em Mateus, eu vou para Mateus 16:18, porque é mais fácil aqui, mais rápido. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a primeira palavra traduzida é Hades, significa lugar de castigo. Veja, só aqui nesse ponto, as citações em Mateus 11, Lucas 10, 16, Mateus 16, Atos 2, 27, 31 e Apocalipse 1, 18. Eu vou até ler também Apocalipse 1, 18. Vamos lá. Pastor, mas não está escrito na Bíblia. Está aqui no Novo Testamento. A palavra com o inferno. Vamos lá, 18. E o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Vamos para a segunda palavra, que é a palavra Tártaro. Traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, que é a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Aí é bom falar alguma coisa? Eu vou citar aqui algo antes de entrarmos na Geena. Um dos textos que mais nos ensinam sobre este lugar sendo um lugar real, perfeito? Um lugar de castigo eterno, não como o testemunho de Jeová Adventista pensa que é aniquilação, e que é real. Foi quando Jesus contou a história, que na nossa Bíblia, eu sempre digo isso, está escrito parábola. Mas quando Jesus contava uma parábola, ele dizia um semeador, um certo homem, ele nunca dizia João, Maria, Manuel, Joaquim, mas ali foi citado alguém por nome. Existia um rico e existia um pobre. O rico não se dá o nome dele, mas o pobre se dá o nome de Lázaro. O rico tinha vários bens regalados, mas não temia Deus, não fazia a vontade de Deus. O pobre, Lázaro, que comia das migalhas do rico, era temente a Deus. Quando ambos morreram, eles desceram ao Tártaro, ao Hades, enfim, ao Seol, o nome que foi dado. E lá, esse episódio antes da ressurreição de Cristo, estava desta maneira, e depois nós vamos explicar isso bem claro para os irmãos. Havia um lugar de descanso, estado intermediário. Aqueles que haviam morrido até então, no Antigo Testamento, crendo no Messias. O Messias estava ali, estou contando uma história, de algum momento, e pode ser antes até do seu nascimento, ou naquele momento, mas está ali. E um grande abismo, e do outro lado um lugar de tormento. Lázaro ao ser de Abraão, ali chamada essa parte como ser de Abraão, e o rico sofrendo ali no calor, todo aquele sofrimento do inferno. Então ele pede para Abraão que Lázaro pudesse trazer uma gota d'água para a sua boca. Abraão diz, não, quem está desse lado não passa para o outro lado. Então não tem como. Aí já descarta uma ideia católica romana de purgatório. O pessoal fica no lugar intermediário, e se for bonzinho vai para o céu. Não tem, passa de um lado, não passa para o outro. Morreu sem Jesus, vai para o inferno. Morreu com Jesus, ficou firme com ele, vai para o céu. Quando Jesus morre, a Bíblia diz claramente que depois da sua ressurreição,
aquelas pessoas que estavam nesse lugar de descanso, mas dentro deste lugar chamado inferno, que não é o lugar definitivo, né, como traduzido como inferno, foi levado para o terceiro céu, o paraíso, aquele mesmo lugar que Paulo foi levado em espírito e ouviu palavras inefáveis porque ele não podia falar. E lá os salvos estão esperando o dia da ressurreição, para ter o seu corpo glorioso, para estar para sempre com o Senhor, justamente o dia que os vivos serão transformados, receberão o mesmo corpo glorioso e estarão para sempre com o Senhor. E os mortos sem Cristo continuaram no mesmo lugar que estavam e ressuscitarão no final do milênio para o juízo do trono branco e depois irão para o lago de fogo e enxofre, que é a eternidade sem Cristo, sofrimento eterno sem o Senhor. Então tem que deixar claro isto aqui, e alguns distorcem a palavra, renegam, aí chamam de parábola, e aí querem tirar esse texto, e esse texto não conta, porque parábola não pode criar uma doutrina. Então, vamos lá. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul do leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores Moloques sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como de julgamento. No templo do Novo Testamento era um lugar que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Ou seja, colocavam esse fogo no lixo. Antes as pessoas, lá no Antigo Testamento, queimavam seus filhos, embora Deus não aprovasse isso, no fogo. Então é lugar de fogo, um lugar mostrando castigo, um lugar mostrando que as pessoas padecerão. Essa é a realidade bíblica do inferno no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós estamos falando aqui de hebraico e estamos falando aqui de grego. É claro, o ensino bíblico. Agora vamos para a última subdivisão da lição, que é a doutrina bíblica do inferno. Então vamos ver aqui algumas coisas importantes. Conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41, texto bíblico em classe, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado, o Deus deste século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seu demônio foram. Vamos ver aqui 2 Coríntios 4,4 e depois eu vou comentar este ponto aqui. Então vamos lá, 2 aos Coríntios 4,4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então, vem aquele que nega a existência do inferno, dizendo num Deus bom e maravilhoso, que nós pregamos, ensinamos e cremos, jamais lançaria o homem no inferno. Então veja bem, meu amado irmão, Deus não criou o inferno para o homem. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Há anjos que foram presos num lugar tão profundo, esses nem serão soltos. Alguns acreditam no Apocalipse sobre aquela questão das rãs e tal, eles serão soltos em algum momento da grande tribulação, por isso haverá algo pior ainda do que já houve nessa terra. E Satanás será lançado neste lugar ao final do julgamento do trono branco. Antes ele será preso no milênio durante 1000 anos e depois será solto no abismo. Não poderá sair até que o Senhor permita que ele saia. Ainda vai agimentar algumas nações ali, mas o Senhor destruirá pelo sopro da sua boca e ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, Deus não criou para o homem. Mas, contudo, por entretanto, o Senhor avisou para
o próprio diabo, através da serpente, o que aconteceria. Da semente da mulher nasceria um que seria ferido no calcanhar pela serpente, a morte de Cristo na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele esmagaria a cabeça da serpente. Então o diabo já está derrotado, o Senhor permite que ele haja nessa terra, mas o diabo não tem. O diabo não tem como se arrepender, o diabo não tem como se salvar, o diabo não tem como ir para o céu, o diabo não tem como voltar a ser um anjo bom. O diabo e todos os anjos que o seguiram já estão condenados completamente ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. E ele, então, desde aquele momento, começou lá com Adão e Eva, e todo ser humano, ele tenta o ser humano, como estudamos na lição por tentação, para que o ser humano saia do propósito de Deus. E aqueles que saem do propósito de Deus, aqueles que servir a Deus, e saem e não voltam, nós da linha arminiana acreditamos que o homem pode perder a sua salvação. Então, mesmo aqueles que recusam sistematicamente, nunca querem, nunca entraram na igreja, nunca se tornaram membro de qualquer igreja evangélica, nunca quiseram a Cristo, outras religiões, outras ideias, outras filosofias, vão para o inferno. E aqueles que um dia entraram, se tornaram cristãos, mas se arrependeram de ser um crente e deixaram Cristo e morreram sem Cristo, também irão para este inferno. Esse é o conceito bíblico. O que ensina a doutrina, segundo a sua visão? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. É descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas na presença do diabo e de seus demônios. Aí a gente volta para o texto que já lembro, vamos ler de novo, 25:41, texto bíblico clássico. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então todos que não... Foi preparado para o diabo e anjo. Mas aqui não está dizendo, aqui o Senhor não está falando no texto de Mateus 25 para o diabo e anjo. Aqui ele está falando para os homens que resolveram, em vez de seguir a Deus, resolveram seguir ao diabo. Resolveram fazer a vontade do diabo. Resolveram estar do lado errado. Deus dotou o homem de livre-arbítrio. Você pode escolher servir a Deus ou não. Você pode escolher querer ser um servo de Deus ou não. Agora, sempre que isto acontece, tem uma consequência. Se quer Cristo, seguiu a Cristo, continua com Cristo, vai para o céu. Se não quer Cristo, se abandonou a Cristo, se não quer a sua presença, irá para o inferno. Isso é uma realidade que nós não podemos negar. Hoje, um dos grandes problemas da igreja evangélica é que não se prega mais sobre o inferno. Não se prega mais sobre essa realidade. E pastor, é para colocar medo nas pessoas? Vamos voltar lá no início, que falamos do início da lição. Não. Eu não vou para o céu, ou melhor, eu não vou para o céu, vou falar dessa forma. Eu não vou para o céu apenas porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, isso não é bom. Eu quero ir para o céu porque eu provim de Deus. Foi Deus que me criou. A minha essência vem de Deus. O pecado que eu herdei de Adão e Eva me fazem ter inclinação para o mal. Muitas vezes eu faço coisas que desagradam a Deus. Não foi o diabo que me criou. Então eu não tenho que ir para o diabo. Eu tenho que ir para Deus, que Ele me criou, Ele me deu vida e continua a cada momento da minha existência me dando condições de viver. E eu quero um dia voltar e estar com Ele. Ou pela minha morte, ou pelo arrebatamento da igreja. E essa outra realidade muito boa, aqui já fala, aqui nesse ponto já diz, tristeza, vergonha, dor e extrema agonia, não pode ser aniquilacionismo, não pode ser aniquilacionismo. Agora vamos para o ponto 3, também falar de outras coisas. O castigo será eterno. Diversas passagens no Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno.
Aí vamos citar, vamos ler aqui, né? Marcos 9, 43 e 48. Eu li muito Mateus aqui, vamos ler Marcos 9. Marcos 9, vamos lá de novo, perdão. Marcos 9, 43 e 48. E se a tua mão se chanzezar, corta, melhor para te entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E depois, o 48, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Depois fala de fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo, tudo isso com textos bíblicos, que é só ler e você vai entender. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno, e os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele é pessoal. Então, já dissemos, mas o último ponto da lição volta a reforçar isso. Então, nós cremos, meu amado irmão, alguns irmãos que podem até ver esse vídeo, não sei se verão ou não, que creem de outra maneira. Nós cremos no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma escolha, não é escolha para pecar. Deus não deu uma escolha para Adão e Eva para pecar. O Senhor disse para eles, o dia que você comer, pode comer todos os frutos, está à vontade aqui. Você tem liberdade de comer. Então, se você comer daquele fruto ali, tudo bem, sem problema nenhum, não vai acontecer nada. Você vai continuar igual você é. E o outro também, o outro. Se você comer daquele ali, único, um apenas, não pode comer, você vai morrer. E o homem escolheu, através da enganação que o diabo fez com a serpente, comer. Comer. E hoje não é de outra maneira. A Bíblia é clara, aqui, clara. O que você deve ou não deve fazer. É o que eu disse ainda há pouco sobre a questão dos falsos ensinadores, dessas filosofias todas que aparecem, teólogos modernos, pós-modernos. Não tem inferno, não tem pecado, não tem isso, não tem. Todo mundo vai para o céu, é aniversário, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai para o céu. Então as pessoas vivem. Sim. Se todo mundo vai para o céu, não precisa. Primeiro, se todo mundo vai para o céu, não precisa de cruz. Cristo morreu por nada. Porque todo mundo vai para o céu. Deus vai perdoar. Por que céu? Então, Deus perdoava todo mundo no Antigo Testamento, não precisa nem do Antigo Testamento, Novo Testamento, não precisa de nada, seguisse da forma que fosse, não precisa nem do sacrifício do Antigo Testamento, que o pessoal sacrificava por causa do pecado. Deus vai levar todo mundo para o céu. Para que aquele sacrifício todo, matar todo animal? Não, meu irmão, tudo aquilo era figura para mostrar Cristo, todos aqueles sacrifícios, todo aquele culto do Antigo Testamento, mostrando para o novo, vem Cristo, morre na cruz, dá sua vida para salvar as pessoas que crerem que é o sangue de Cristo que pode perdoar os pecados dele. Já estamos isso na escola dominical. A salvação vem do homem, não, é de Deus. Ela vem de Deus. Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Isso quer dizer que todos se crerão? Não, alguns não crerão. E, portanto, não terão a vida eterna. E não tendo a vida eterna, vão para onde? Vão para o inferno. Que não foi criado para eles, foi criado para o diabo, mas os homens optaram, em vez de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do diabo. É, como diz aqui no final, algo de uma escolha pessoal. Pessoal. Individual. Não sou eu, pastor, que vou levar... Eu prego, eu ensino, dou uma aula aqui da Escola Dominical no YouTube, na minha igreja, prego, aconselho, mas eu, no final,
Eu não vou dar conta da vida de ninguém. Eu vou dar conta da minha vida e eu, como pastor, tenho uma responsabilidade seguinte: se eu chegar lá no céu, ou chegar na presença do Senhor, e o Senhor fala, não, você ensinou coisas erradas, você fez meu povo pecar porque você ensinou que isso não era pecado, aquilo não era pecado, tudo está tudo bem, está tudo certo. Aí eu posso perder a minha salvação porque eu tive uma responsabilidade, Deus me deu essa responsabilidade de ensinar a sua palavra e eu estou ensinando aquilo que eu quero. Mas sobre as minhas atitudes, ninguém vai dar conta por mim, eu vou dar conta. Se eu pequei, se eu errei, se eu fiz coisas que desagradam a Deus e não pedi perdão, não me arrependi, é algo meu individual com Deus, como é individual de cada um com Deus. É uma escolha pessoal. Seguir a Cristo até o final. Entrar pela porta estreita, continuar na porta estreita, apertado é o caminho, com toda a dificuldade que tem, e ao final do caminho, chegar na Nova Jerusalém. Tem um hino, que eu acho que não tem na APA, mas tem no Inário Evangélico e no Cantor Cristão. Eu não vou cantar aqui, eu não me lembro a letra completa, mas procure a letra desse hino e veja. Diz, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Procure esse hino, você vai ver a letra. Ah, pastor, é Bíblia? Não, é um hino. Você vai ver com essa letra maravilhosa que fala da nossa chegada, a nossa estar com o Senhor, a chegada na Nova Jerusalém. Vamos à conclusão da lição de hoje. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para nossas vidas e por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois, sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Veja que a própria conclusão é bastante forte. À luz da Bíblia. Veja bem, meu amado irmão. Pastor, a teologia é importante, estudar Deus. Sim, meu amado irmão. Já falei vários termos aqui teológicos, né? Mas há coisas que são escritas neste livro que não tem como eu negar, não adianta. Eu posso puxar para lá e tal, inventar uma historinha, mas estão escritos. Então, à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto do sofrimento é real. Inferno é real. Separação eterna de Deus é real. A possibilidade existe. E a única possibilidade de você não passar por isso é aceitando a Cristo como único e eterno Salvador da sua vida, recebendo a salvação e permanecendo firme com o Senhor até o final, sem sair da presença do Senhor. Você irá pecar, já falamos isso em várias lições, quase todas nós falamos, porque até a própria autor da lição fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todo homem pecou. E nós mesmo, depois de aceitar a Cristo, continuamos, muitas vezes, cometendo pecado, porque estamos ainda com a natureza carnal dentro de nós. Mas não podemos viver em pecado. Porque o Espírito Santo que está dentro de nós fala conosco, nós pedimos perdão e abandonamos aquele pecado para que não... Então, alguns hoje estão vivendo em pecado. E pecado, nós estamos dizendo, coisas que estão escritas aqui na Bíblia. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante toda a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Há um galardão, há um prêmio. E eu vou dizer para o irmão uma coisa, já disse isso na igreja e volto a repetir, meu irmão, eu ia falar de galardão, recompensa, mas ainda que não tivesse nada disso, a única recompensa que eu como cristão recebesse estar livre do inferno, chegar ao céu e estar diante daquele que me salvou, eu já estaria satisfeito, feliz, contente. Deus não precisa dar nada, eu não preciso de nada da parte de Deus. A Bíblia ainda fala de galardões, muita discussão como é que será isso, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, como serão os galardões, como serão distribuídos no céu, mas a Bíblia fala de galardões, recompensas para os salvos. Mas ainda que eu não tivesse nada, a maior recompensa que um salvo pode ter é estar na presença do Senhor
e não por algum momento. A gente aqui está na igreja, canta um hino, sente a presença de Deus, ouve uma palavra, sente a presença de Deus, é tão gostoso, é tão maravilhoso, é aquele vislumbre. Agora, estar com o Senhor para sempre, como será isso? Não tem descrição nessa terra, não temos descrição para falar. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos, então, com a lição 12, a penúltima lição do trimestre, a bendita esperança, a marca do cristão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.